Deus, minha Jesus, pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Quem está triste, continua em pé. Amém? Vamos estar todo mundo feliz para a glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sei que a caminhada é longa, eu sei que não é fácil, mas a palavra do Senhor nos garante dizendo que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então existe uma coroa preparada para mim e para você. Amém? Louvado seja Deus. E nós sabemos que para poder ser coroado, tem que lutar. Amém? Um soldado jamais será coroado, um rei jamais será coroado, se não tiver feito uma boa milícia, uma boa peleja. Amém, meus irmãos? Então temos que pelejar bem, não porque queremos, louvado seja Deus, alcançar, louvado seja Deus, honra e glória dos homens. Devemos pelejar bem para alcançar a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é o terceiro elo do propósito com o tema O Bom Filho a casa ele volta. E eu já quero estar entrando na mensagem, porque como o horário de culto mudou, louvado seja Deus, nós mudamos o horário, era de 6h40 até 8h40, estava indo até 9 horas praticamente, né? Então nós mudamos agora, o culto começa às 7 horas em ponto. 7 horas começa a oração, meia hora de oração, depois meia hora de oportunidade e 8 horas se passa para o pregador, no máximo até 8h05. Amém, meus irmãos? Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Hoje vai ser no capítulo 31. Louvado seja Deus. Livro de Gênesis, capítulo 31. Louvado seja Deus. Se minha voz faltar aqui, os irmãos me perdoam. É porque eu estou com 3 dias aí que eu vou lhe falar. Vou até brincar. Posso? Uma gripinha me pegou. Uma gripe que eu estou um pouco roupa aí para ajudar, está mais grossa. Mas eu creio que quando eu começar a pregar vai dar tudo certo. Mas se não, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas pastor, o senhor adoece? Pensei que pastor não adoecia. Pastor ora para toda a gente acordada, mas pastor adoece. Você está esquecendo que o pastor é ser humano. Está esquecendo que na igreja, quem sofre mais retaliação é o pastor, quem está na direção. São esses que o inimigo muitas vezes acusa. Nas mínimas coisas de Deus, Deus permite. Até mesmo acusa sem causa, como fez com a vida de Jó. Amém, meus irmãos? Gênesis, capítulo 31. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O versículo é o primeiro, que diz assim: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e tudo que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Amém? Só esse versículo, se você quiser ir acompanhando o texto, para ficar melhor. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Se você quiser acompanhar o texto, capítulo 30, versículo 27, louvado seja Deus, você vai entender o que vai ser falado aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Todos nós que estamos aqui temos um certo conhecimento. Entendemos que Jacó, ele era filho de Isaac, louvado seja Deus, glória a Jesus, filho de Rebeca, irmãos gêmeos de Esaú. Nós sabemos que, pelo
pela gravidade, pela lei, e pelos mandamentos e pelos costumes, Esaú era o herdeiro de todas as coisas, pois ele era primogênito. Ele saiu primeiro. Amém? Só que já houve uma certa briga, uma certa confusão, uma certa discórdia entre os irmãos desde o ventre da sua mãe. Amém, meus irmãos? Quem entendeu diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Mas isso não é o caso. Nós sabemos que Jacó, ele sai fugido da casa de seus pais, fugido exatamente do seu irmão Esaú. Louvado seja Deus por ter enganado o seu irmão e tomado o direito de ser o primeiro, o primogênito da família, quando o seu irmão Esaú o vendeu o seu direito por um prato de lentilha. Amém? Quem entendeu diz amém. Louvado seja Deus. Bate em palma, glorifica a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quem entendeu diz amém. Amém. E Jacó, quando ele sai, e ele começa a andar até Pandarara, na terra de Labão, seu tio, na terra da sua mãe. Louvado seja Deus. Só que chegou um momento em que naquela viagem ficou escuro, deu a noite. Jacó já não podia mais viajar durante a noite, porque a noite estava muito escura. E ele chega num determinado lugar, ele pega uma pedra, põe debaixo da sua cabeça e ele vai dormir. E quando ele começa a dormir, ele tem um sonho. Sonho esse, que ele viu uma escada. E essa escada tocava os céus. Ele via anjo do Senhor subindo e descendo da escada. E ele começou a prestar atenção. De repente ele vê em sonho o Senhor assentado no topo da escada, e o Senhor lhe faz promessa dizendo: olha, não temas, porque eu sou contigo. Olha, essa terra que você está agora, essa terra será sua e da sua descendência por herança. E Jacó acorda daquele sonho assustado. Ele fala que tão terrível era aquele lugar, que aquele lugar não era outro lugar senão a casa de Deus, e que aquela porta não seria outra porta senão a porta dos céus. E ele segue fazendo um voto em ser fiel a Deus, em andar na direção. E ele chega. Eu vou abreviar porque o tempo é curto e eu não sei se eu vou voltar a ficar até o fim. Amém, irmãos? Quem entendeu diz amém. Tem que ser justo, né? Não adianta querer ser forte, mas não é. Porque forte é Jesus. Ele chega na casa do seu tio Labão. Ali ele encontra duas jovens. Ele se apaixona por uma, a saber, a Raquel. Amém? E o seu tio Labão, ele falou: olha, eu vou lhe dar minha filha em casamento para você, mas para isso acontecer, você precisa trabalhar para mim, cuidando do meu rebanho durante 7 anos. Ele passou 7 anos trabalhando, esperando receber um prêmio do jeito que ele sonhava em receber, mas quando ele foi receber o galardão veio errado. Porque o seu tio o atrapaceou, louvado seja Deus, entregando para ele, no meio da noite, uma mulher que não era dele, a saber, a Léia. Quando ele levanta pela manhã, que ele vê a situação, que ele entende que a mulher não era aquela, ele questiona, ele pula para lá e para cá, ele vai para o seu tio, mas seu tio fala: olha, meu filho, aqui na nossa terra, nós não temos esse costume de casar mais nova primeiro do que a mais velha. Então primeiro tem que casar mais velha para depois casar mais nova. Aleluia. Mas como ele amava a Raquel, ele concordou em trabalhar mais 7 anos para aquele homem. 7 e 7 é muita luta, né? Quantos anos você está sofrendo esperando uma bênção? Quanto tempo você pede de Deus uma vitória? Quanto tempo você quer de Deus o seu galardão? Quanto tempo você pede de Deus a sua bênção?
bênção. Não importa o tempo, a hora, nem as estações. Jacó perseverou, Jacó acreditou, Jacó trabalhou e depois de 7 anos ele é enganado, mas ele trabalha mais 7, com 14 anos ele recebe aquilo que ele recebeu por direito. Mas ele continuou na terra do seu tio, continuou cuidando das ovelhas, dos gados, e o seu tio só crescendo, o seu tio só enriquecendo, e ele na lona, na sarjeta. Chegou o momento que ele falou: olha, eu tenho trabalhado tanto tempo para você, eu acho que está na hora de ir embora. Está na hora de eu partir dessa terra. Está na hora de eu voltar para casa dos meus pais. Mas seu tio chama e fala: peraí, você não vai embora, eu vou fazer um trato com você, porque eu estou vendo, viu, que você tem a mão abençoada, que depois que você chegou para essa terra, as minhas terras produziu, o meu gado cresceu, as minhas ovelhas cresceu, eu quero fazer um pacto com você. Se você aceitar o pacto, então agora, louvado seja Deus, glória a Jesus, Ele quer e fala: olha, você vai determinar o seu salário. O tio fala: olha, você vai determinar o seu salário, o salário que você determinar, isso você vai receber. Glória a Deus. Jacó olha para o tio e fala: olha, eu não quero salário, eu quero que você faça um pacto comigo assim: a partir de agora, tudo que for malhado, tudo que for listrado, tudo que for moreno no meio das ovelhas, esse será o meu salário. Deu para entender? Você está entendendo bem? Só que o seu tio era trapaceiro. Como muitas vezes nós encontramos pessoas trapaceiras em nossas vidas, sim ou não? O seu tio concorda, assina embaixo. Só que o seu tio pega os seus filhos e fala: olha, você vai pegar esse rebanho de malhado, esse rebanho de listrado, tudo que é das ovelhas, que é dos carneiros, dos cabritos, dos bodes, olha, você vai pegar tudo e você vai, antes de eu entregar na mão de Jacó, vocês vão tirar tudo que for malhado, vai deixar só as brancas, e vai levar para bem longe daqui. Entendeu? Diz amém. Ou seja, antes de entregar o rebanho na mão de Jacó novamente, primeiro tirou aquilo tudo que Jacó disse que seria dele. Quando Jacó chega para olhar o rebanho, cadê o rebanho de malhado? Cadê o rebanho de listrado? Cadê o rebanho de moreno? Ou seja, eu pensei que ia ficar rico nesse salário, mas eu estou pobre, não tenho nada, tinha tudo, cadê? Está para onde? Irmãos, Deus não engana ninguém e Deus não se deixa enganar. Aleluia! Deus contempla a fé e o propósito de cada um. Ainda que o inimigo tente roubar o que é seu, ainda que o inimigo tire da sua vida, Deus tem poder para dar em dobro da sua vida. Seja em tudo, seja em saúde, seja em finança, seja na família, não importa. O importante é você colocar a sua pregação, confiar e entender que Deus vai fazer. Se nós for pegar o texto ali a partir do versículo 27 do capítulo 1, vamos ver que Jacó agora olha para as pias, aonde as ovelhas desciam para beber a água, a alimentação não vê nada, só rebanho branco. Jacó fala: olha para o Senhor e fala: Deus, eu sei que o Senhor vai me abençoar. Fui lá, peguei uma vara de amendoeira, isso mesmo, uma vara de alamu, pegou essa vara e começou a descascar a vara, mostrando o branco da madeira. Entenda isso aqui, acompanha o texto que você vai entender. E ele pegou essas varas e ficou perto das pias, dos bebedouros, do lugar que alimentava as ovelhas. E o texto vai dizer que a partir daquele momento, os animais soldavam listrada, rajadas e morena. E o tempo foi passando. Daqui a pouco, todo o rebanho que havia ali, praticamente, era tudo rebanho diferente. Tudo listrado, tudo rajado e tudo moreno. E cada vez mais Jacó ia ficando rico.
agora os irmãos começam a se revoltar. Os irmãos de Raquel, filho de Labão, começam agora a se revoltar. Começa a olhar para ele e começa agora a falar. Como que ele diz? Você é ladrão. Você está com tudo isso aí? Você roubou. Isso aqui é dos meus pais. Você tomou tudo. O texto vai dizer que até o próprio Labão virou a cara para Jacó. Você entendeu como é que é? Você pensa que alguém quer ver você bem? Você pensa que alguém quer ver você feliz? Você pensa que alguém quer ver você prosperar? Você pensa que alguém quer ver você sendo fiel a Deus na casa do Senhor? Não quer, mas se Deus tem um propósito, vai cumprir, porque Deus é Deus e ninguém pode estorvar as suas mãos e dizer o que Ele vai fazer ou deixa de fazer. Você pensa que alguém quer ver você andar de mão dada com seu marido? De maneira nenhuma. Porque eu não sou feliz, ela também não pode ser feliz. Porque eu não sou feliz, ele também não pode ser feliz. Ah, porque eu não consigo comprar um carro, ele também não compra. Eu não consigo ter uma casa, ele também não, ela também não. Para com isso, meus irmãos. Entenda uma coisa, você busca um Deus que é vivo, poderoso e eterno. Então se você busca e tem propósito com Deus, Satanás não pode triunfar na tua frente. Aleluia, é verdade. Não pode. Eu sei que de repente Jacó começa a crescer. Jacó começa a ficar milionário. É tantas ovelhas, é tanto carneiro, tantos camelos, que agora o povo começa a crescer o olho e lançar palavra de maldição, viu? Na vida daquele jovem homem chamado Jacó. Na minha vida e na sua vida não é assim. É bem diferente. Ou é igual? É igual. Vamos lançar pedra. Isso aqui é uma coisa? Ande com a bicicleta velha quebrada, passa um ano com ela, e depois você compra um carro e joga a bicicleta fora. Faça isso. Para você ver se a maioria dos vizinhos começa a lançar pedra em vocês. Alguma coisa de errado está fazendo. Já comprou um carro, você entendeu como é que é? Alguma coisa de errado está fazendo. Comprou uma casa, alguma coisa de errado está fazendo. Olha, andar de bicicleta, está com uma moto, está com uma twist ali, 250, dá para viajar muito. Alguma coisa de errado está acontecendo. Porque o mundo é assim. Viu? Não quer ver você prosperar. É verdade. Não quer ver você crescer. Não quer ver você na casa de Deus. Aí não vai para a igreja, você vai quando chega na frente criticando, falando mal, sabe? Falando mal de você, você vai na igreja. Por quê? Porque o inimigo, meu irmão, não quer ver você prosperar em áreas nenhuma. Seja ela material, espiritual, sentimental, financeira, da saúde. Não quer. Ele quer ver você cada vez mais para baixo. Mas o nosso Deus quer ver você cada vez mais para cima. O nosso Deus quer ver você alegre, sorrindo. O nosso Deus quer ver você sorrindo com o tempo sozinho, andando na rua sozinho, falando sozinho com Deus. E a pessoa fala, está ficando doido. E está ficando doido, está falando sozinho. Glória a Deus. As palmas vão ser. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui 2 versículos. Mais 2 versículos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aqui no capítulo 30. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 27 diz assim: Então lhes disse Labão: Se agora te tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me
o teu salário, que tu darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim, e aumentando até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também para minha casa? E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tomarei me ajuda aí, irmão, estou sem óculos. Tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles todos os salpicados e malhados e todos os morenos, entre os cordeiros e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, se me há por fruto. Então disse Labão, eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. Se você tem mais um pouquinho para frente, eu vou parar um pouquinho, você vai ver que o pacto foi feito, mas o rebanho foi tirado. Entendeu? O pacto foi feito, mas o rebanho foi tirado. Ele manda os seus filhos juntar todo aquele rebanho, só para você entender, e separar do rebanho que não era malhado, nem salpicado, nem moreno, e levar para bem longe, para que Jacó não viesse achar. Mas Deus é justo, sim ou não? Não importa o que acabe de você. Viu? O importante é você estar com sua fé em dias com Deus. Não importa o que estão tentando tirar. O importante é a confiança no Todo-Poderoso. É o propósito que você faz. O propósito do Jacó foi várias. De para frente você vai entender. É muita fé, né? Fala a verdade. Você tem essa fé? Porque se você tiver essa fé, a metade dessa fé, a sua bênção chega hoje. Chega agora. Viu? Isso é propósito, é confiança. É brincadeira. O homem olhar para os céus, falar com Deus, pegar a vara, descascar a vara, com a certeza que quando as ovelhas, as cabras e os bodes, os cordeiros viessem a beber ou a comer, olhassem para aquela vara e pudessem produzir animais conforme aquelas varas. Não é superstição, meu irmão. Isso não é macumba. Isso não é feitiçaria, isso é Deus. É Deus contemplando o coração do homem. É Deus honrando o coração do homem e da mulher. É Deus sondando o propósito. Eu encontro sinceridade na vida daquele jovem. Por isso eu fiz uma promessa para ele. Por isso eu fiz uma promessa para ela. Eu vou cumprir. Deus ainda cumpre promessa. Você toma posse? Glória a Deus. Você toma posse? Sim. Agora, Glória a Deus. Jacó volta para casa Aleluia. com as suas mulheres, Leia, louvado seja Deus, e Raquel, cheio de gado e ovelha. Ele esperou o pai sair e fugiu. O sogro, né, fugiu. Viu?
A idolatria comia solta lá naquele lugar. O texto vai dizer que quando Raquel, ela vai lá nos ídolos do seu pai, rouba lá as imagens, ela furtou. Ela não tem isso, não estou jogando, ela roubou. Ela roubou, furtou, está aqui claramente, os deuses que os seus pais serviam. Mas só que Jacó serviu o Deus vivo. Amém? Os deuses de Labão não pôde fazer nada por ele. Mas o Deus de Jacó, a partir do momento que ele chegou naquela terra, aquela terra passou a produzir. E o próprio Labão reconheceu que antes ele não tinha nada. Mas a partir do momento que ele chegou naquele lugar, as coisas andou, meu irmão, porque é assim. Viu? Quando chega a homem de Deus, quando chega a mulher de Deus, a terra esteja seca, torrada. Se plantar, nasce. Aleluia. Se plantar, produz. Aleluia. Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra na sua vida. Não importa o tempo que Deus falou, mas se Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou, vai cumprir. Só persevera. Só acredita. Não desista. Porque Deus ainda permanece sendo o mesmo. Amém? Você perdeu alguma coisa? Se preocupa, você não perdeu nada. Porque se você perdeu, não era seu. Mas o que é seu, Deus vai dar em dobro. Viu? Talvez tirou. Talvez arrancou. Talvez foi embora. Talvez saiu. Não se preocupa. Descansa o seu coração, confiando em Deus, que Deus irá te dar a recompensa. Assim que ele fez na vida de Jacó, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Porque Ele é Deus. Eu sou bem ousado no que eu falo e volto a falar. Você está enjoado de ouvir, mas eu vou falar de novo. Posso? O maior interessado de abençoar não sou eu. É Deus. Deus é o maior interessado em te abençoar aqui nessa noite. Ele é o maior interessado em mudar a sua história. Maior interessado em quebrar o cativeiro, porque Ele sabe que a partir do momento que Ele fizer algo na sua vida, você se aproxima mais dEle, com temor, ousadia e sabedoria, e passa para as pessoas a grandeza e majestade do Senhor. Porque o crente, meu irmão, servo de Deus, vive testemunho. Amém? Você aconteceu comigo esses dias aí? Olha só, eu já encerrando, viu, irmãos? Aguentei até demais. Tirei minha carteira de habilitação, bonitinho e tal, uma felicidade, uma alegria que só Deus. Aí vai tua habilitar. Foi pro Juri fazer visita. Amém? Só que no Juri não pode entrar aliança, não pode entrar nada. Peguei a carteirinha, falei, vou lá no Juri. Peguei o carro, que aqui mesmo. Peguei, botei a carteira no painel do carro em cima aqui e tal. Vamos embora. Cheguei lá, entrei no Juri, preguei, fiz a visita. Aí quando eu voltei, peguei a carteira. Quando eu peguei a carteira e coloquei bem no painel, só em cima do vidro. De repente que a carteira entrou, sumiu. Tentei de tudo para tirar, quase que eu quero vir do carro, tentando nada. Aí vou ter que levar na oficina para poder tirar. Mas depois eu conversei com os irmãos, inclusive com o irmão Juliano, né? O irmão Juliano falou, não, mas não se preocupa não, porque eu nem uso a minha carteira, só uso a digital. Vai usando a digital aí? Aí tá bom. E tem tempo, né? 2 meses, mais 2 ou 3 meses quase. Quando foi essa semana, vou com o Diaco Leonardo no mercado. Ele olha para mim, você achou sua carteira? Achei não. Ela aqui, essa aqui é ela. Pisa. Olhei assim, depois quase 3. Na cabeça, em vez de cair para fora, ela desceu por dentro e caiu por dentro. E eu achei a carteira. Depois de 4, eu estava já era, porque eu tinha tentado de todas as formas e não tinha conseguido
Aí agora, o que eu fiz? Agora não tiro mais da carteira de verdade. Vou pro júri, vou deixar na carteira, chega lá, eu tiro da carteira para não perder de novo. Você está entendendo? Então são coisas que parece que é simples, é quase nada. Mas para que acabou de tirar? Se eu paro na blitz, podia dar alguma coisa, né? Você acabou de tirar, perdeu? Você entendeu? Então Deus, Ele é bom o tempo Aleluia, todo. glória a Deus. Amém? Se pode de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou inaugurar o azeite do monte, amém? Esse azeite tem azeite ali, mas isso aqui eu vou abrir hoje. Esse azeite foi levado ao monte das revelações em Setiba, para estar orando. Cada um de vocês, eu quero fazer 2 unções. Amém? Vou pedir para os obreiros do diabo me ajudar, seguir, por favor. Também o Juliano. Eu vou ungir você com a unção da prosperidade, porque é necessário. Por que é necessário? Porque se você não prosperar, a igreja também não prospera. Quem entendeu diz amém. Você já pensou, você é um crente, passar na rua e alguém olhar e falar, tem fulano aqui que vai me dever. Às vezes não é porque você não pode pagar, porque você não tem condições. Você entendeu? Mas pega mal, pega ou não pega? Então você, crente, não pode ficar devendo. Então por isso os crentes precisam prosperar para andar em dias com a sua dívida. Amém? E a outra unção é a unção pela sua vida sentimental. Seu casamento, seu namoro, seu relacionamento, os seus sentimentos em geral. Amém? Porque às vezes você é uma pessoa tão sentimental que se você vê alguém sofrendo, você sofre junto com ela. Você entendeu? Ver a pessoa sofrendo é como se fosse você que está sofrendo. Isso também faz parte da área sentimental do ser humano. Sim ou não? Amém? Eu quero que vocês façam uma fila aqui de acordo. Aqueles que for ser ungido, já vai retornando ao seu lugar, para que os outros possam estar vindo na frente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Puxa um pouco para cá, mas Bem, louvado seja Deus. Pode pôr a mão aqui. Louvado seja Deus. Aleluia.